Você sabia que a Rússia possui um dos maiores arsenais nucleares do mundo? E se eu te dissesse que as ogivas nucleares russas são cercadas por mistérios, estratégias e disputas globais que moldam o equilíbrio de poder internacional? Por que esse arsenal é tão temido e estratégico? Hoje, vamos explorar os segredos, os números impressionantes e as histórias por trás dessas armas capazes de mudar o curso da história em segundos. Prepare-se para uma jornada fascinante e reveladora sobre o poder nuclear da Rússia. Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos os temas mais fascinantes e relevantes do mundo atual. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um assunto poderoso: as ogivas nucleares da Rússia e o impacto que elas têm no cenário global. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Pronto? Vamos começar. A Rússia, herdeira do poder militar e nuclear da antiga União Soviética, ocupa hoje um papel central no equilíbrio estratégico global. Com um arsenal de mais de 5.800 ogivas nucleares, o país detém o maior estoque do mundo, à frente dos Estados Unidos. Mas o que torna esse poderio nuclear tão importante? Por que ele continua sendo uma peça-chave na geopolítica moderna? Desde a Guerra Fria, a corrida armamentista nuclear transformou o planeta em um tabuleiro estratégico. A ameaça de um conflito nuclear moldou acordos, disputas e alianças globais, criando a chamada doutrina da destruição mútua assegurada. Para a Rússia, suas ogivas não são apenas armas. Elas representam poder, influência e, sobretudo, uma garantia de segurança contra qualquer ameaça externa. Mas quais são as particularidades do arsenal nuclear russo? Algumas dessas ogivas são instaladas em submarinos furtivos, capazes de atravessar os oceanos sem serem detectados, enquanto outras podem ser lançadas por mísseis balísticos intercontinentais com alcance de mais de 10.000 quilômetros. Além disso, há as ogivas de curto alcance, usadas como dissuasores táticos, projetadas para serem empregadas em campos de batalha regionais. Porém, o poder nuclear da Rússia não se resume apenas a números. Ele é cercado por estratégias e segredos. Por exemplo, você sabia que a Rússia desenvolveu um torpedo nuclear chamado Poseidon? Esse dispositivo é projetado para gerar tsunamis radioativos, atingindo cidades costeiras inimigas. E isso é apenas uma das inovações que mostram como o país investe em tecnologia de ponta, para manter sua posição como uma superpotência nuclear. Além das questões técnicas, o tema das ogivas nucleares também levanta debates éticos e geopolíticos. O arsenal russo é motivo de preocupação para muitos países, especialmente devido à falta de transparência em relação às suas intenções estratégicas. Será que o poder nuclear é uma ferramenta de segurança ou um risco constante de destruição em massa? Ao longo deste vídeo, vamos explorar como essas armas moldam não apenas a política russa, mas também o equilíbrio global. Quando falamos sobre ogivas nucleares da Rússia, estamos lidando com uma rede complexa de estratégias militares, políticas e científicas que sustentam a posição do país como uma superpotência global. Mas como esse arsenal gigantesco é mantido e utilizado como ferramenta de dissuasão e influência? Vamos entender os principais pilares por trás desse poder. A principal função das ogivas nucleares russas não é o uso ativo, mas sim a dissuasão. O conceito é simples. O simples fato de possuir armas tão destrutivas impede que outros países considerem atacar. Essa estratégia foi consolidada durante a Guerra Fria e permanece até hoje como parte central da doutrina militar da Rússia. Os mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, como o RS-28 Sarmat, apelidado de Satan II, têm a capacidade de destruir alvos a milhares de quilômetros, o que torna qualquer ação ofensiva contra a Rússia um risco inimaginável. Apesar de possuir ogivas desde os anos 1940, a Rússia tem investido pesadamente na modernização de seu arsenal. Um exemplo disso é o desenvolvimento de armas hipersônicas, como o Avangard, que pode atingir velocidades superiores a Mach 20 e manobrar em pleno voo,
tornando quase impossível interceptá-lo. Além disso, projetos como o torpedo nuclear Poseidon e o míssil de cruzeiro Burevestnik mostram que a Rússia está focada em superar qualquer sistema de defesa existente no mundo. Enquanto os Estados Unidos e outros países da OTAN tentam manter o equilíbrio de forças, a Rússia busca alternativas para evitar o engessamento por sistemas de defesa antimísseis. Um exemplo é a criação de cabeças múltiplas independentes, MIRVs, que permitem que um único míssil carregue várias ogivas, cada uma capaz de atingir alvos diferentes. Isso complica qualquer tentativa de neutralizar um ataque nuclear. O arsenal nuclear russo não é apenas uma ferramenta militar. Ele é também um instrumento de poder político. Países da OTAN, como Estados Unidos, Reino Unido e França, monitoram constantemente as movimentações da Rússia, enquanto países vizinhos, como Ucrânia e Polônia, vivem sob constante pressão. Por exemplo, durante a crise na Ucrânia, o poder nuclear russo foi usado como um escudo psicológico contra intervenções externas. O fato de a Rússia ter um arsenal nuclear tão avançado também traz preocupações. Existe o risco de acidentes, como vazamentos de radiação, além da possibilidade de roubo de material nuclear por grupos terroristas. Além disso, a falta de transparência em alguns programas militares russos gera tensões diplomáticas. Muitos analistas também alertam para a possibilidade de uma nova corrida armamentista entre Rússia, Estados Unidos e China, o que poderia aumentar os riscos globais. Por fim, vale a pena refletir: qual o custo humano e ambiental de manter um arsenal tão grande? Enquanto as ogivas nucleares são vistas como uma garantia de segurança, elas também representam um enorme risco para a humanidade. Será que estamos vivendo em um equilíbrio instável? E como as futuras gerações vão lidar com esse legado nuclear? A Rússia possui aproximadamente 5.889 ogivas nucleares, sendo a maior parte delas operacionais ou prontas para uso imediato. Em comparação, os Estados Unidos possuem cerca de 5.244 ogivas, enquanto outras potências, como França, China e Reino Unido, têm números significativamente menores. Mas o que diferencia o arsenal russo não é apenas o volume, e sim sua diversidade. Com submarinos nucleares, mísseis intercontinentais terrestres e bombardeiros estratégicos, a Rússia se destaca pela capacidade de lançar ataques de qualquer ponto do planeta, tornando seu arsenal praticamente impossível de ser neutralizado. Um dos elementos mais impressionantes do arsenal russo são os sistemas de lançamento de última geração. Submarinos como o da classe Borei, equipados com mísseis Bulava, podem permanecer meses submersos, prontos para lançar ogivas a qualquer momento. Além disso, os mísseis intercontinentais RS-28 Sarmat, apelidados de Satan II, têm capacidade para transportar até 10 ogivas nucleares, com um alcance estimado de 18.000 quilômetros, o suficiente para atingir qualquer lugar do globo. Outro destaque é o míssil hipersônico Avangard, que viaja a velocidades impressionantes, tornando-o impossível de interceptar por sistemas de defesa convencionais. Entre os segredos mais intrigantes do poder nuclear russo está o sistema Dead Hand, ou perímetro, no nome oficial. Trata-se de um mecanismo de retaliação automática que pode lançar ataques nucleares caso detecte uma ameaça existencial ao país, mesmo que a liderança militar ou política tenha sido incapacitada. Esse sistema é visto como o último recurso em caso de um ataque devastador, funcionando como uma garantia de destruição mútua. Com a modernização constante do arsenal russo, uma nova corrida armamentista parece estar em andamento. Países como Estados Unidos e China estão investindo em sistemas antimísseis e no desenvolvimento de armas hipersônicas para equilibrar o poderio russo. Isso cria um cenário perigoso, onde as potências nucleares competem por vantagens tecnológicas, aumentando o risco de erros de cálculo ou acidentes catastróficos. A Rússia planeja continuar investindo em armas nucleares como parte central de sua estratégia de defesa e dissuasão. No entanto, as sanções econômicas impostas por países ocidentais
e o alto custo de manutenção do arsenal representam desafios consideráveis. Além disso, as negociações para tratados de controle de armas como o New START enfrentam dificuldades devido às crescentes tensões entre Rússia e Ocidente. O arsenal nuclear russo levanta questões fundamentais sobre o futuro da humanidade. Com tantas armas capazes de destruir o planeta, estamos realmente mais seguros ou mais vulneráveis? Analistas alertam que o simples fato de depender dessas armas como forma de dissuasão cria uma instabilidade latente, onde um erro humano ou tecnológico poderia desencadear uma catástrofe global. A questão não é apenas técnica, mas também ética. Até que ponto o equilíbrio baseado no medo é sustentável? Parabéns por ter chegado até aqui. Agora você entende por que as ogivas nucleares da Rússia não são apenas armas, mas também instrumentos de poder, influência e, ao mesmo tempo, fonte de tensões globais. O arsenal nuclear russo é uma mistura de tecnologia avançada, estratégias de dissuasão e mistérios que moldam o cenário geopolítico atual. Mas, no fundo, fica uma pergunta: até que ponto o equilíbrio baseado em armas tão destrutivas é sustentável para o futuro da humanidade? Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando temas tão importantes e fascinantes como este, já aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente aqui embaixo. O que você acha sobre o impacto das ogivas nucleares na segurança global? Queremos saber sua opinião e não se esqueça de conferir os vídeos recomendados na tela final. Tem muito conteúdo incrível esperando por você. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.